Olá, estamos começando o TVL Comunidade, aqui pela TV Legislativo, o canal da Câmara de Vereadores de Blumenau. Obrigado você pela companhia, por nos dar o privilégio aqui da sua audiência. A gente vai falar no programa de hoje sobre os 35 anos do SEDUP, Hermann Ehring, que está prestando serviços aqui na nossa cidade já há mais de 3 décadas. A diretora do SEDUP vai estar com a gente daqui a pouquinho, mas o TVL Comunidade começa falando sobre autismo. Eu convidei para participar do programa um especialista neste assunto, o Miguel Higuera Cancino, que é chileno, mas está aqui em Blumenau há quanto tempo já, Miguel? 2 anos. 2 anos, está se acostumando um pouquinho com a nossa língua. E vocês com a minha, com o meu portunhol. Certo. Psicopedagogo, né? Em Brasil eu exerço como psicopedagogo. E no Chile, fonoaudiólogo. Eu sou fonoaudiólogo e mestrado em educação superior. Bom, autismo, Miguel. Você, inclusive, na quarta-feira agora, dia 2, né? Vai estar na Fundação Cultural dando uma palestra sobre esse assunto. Sobre mitos e verdades do autismo. Porque tem o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Agora, dia 2. Nós fazemos uma mostra também de arte autista, ou de arte e autismo, mostrando um pouco esta coisa um pouco mais positiva, o que os nossos pacientes e crianças podem fazer e mostrar que eles têm uma percepção muito interessante do mundo através da arte. Agora, em relação ao autismo, o autismo é um transtorno de desenvolvimento de causa biológica, não é causado pelos pais. No pior dos casos, eles podem... Não tem nada a ver com os pais, então. No pior dos casos, eles podem agravar o problema, mas não há uma causa psicológica. A criança nasce já com autismo. Tu nasces autista e provavelmente, pelo que sabemos até agora, tu morres autista. Agora, falamos atualmente de transtorno do espectro autista porque vai de graus muito severos a graus mais leves que podem passar como inadvertidos. E por causas biológicas que alteram fundamentalmente o sistema neurológico, hormonal, imune, se produzem alterações na linguagem, na comunicação e nos interesses das pessoas. E que vão na linguagem de pessoas que não falam. 60% do autismo atípico tende a não falar, ou falar muito pouco, e precisa muitas vezes de comunicação assistida aumentativa. É o mais frequente, esse mais severo? É o mais frequente, o mais severo, e fala muito pouco, até crianças mais desenvolvidas, mais leves, como síndrome de Asperger ou outros, que falam muito bem, articulam, mas tem uma prosódia estranha, falam muito formalmente, não têm um jeito adequado, não leem entre linhas, tem problema com uma metáfora. Isso em que idade, Miguel? O diagnóstico de autismo pelos especialistas vai assim com maior... é mais fácil diagnosticar um autista severo entre os 12 meses de idade e os 3 anos. O Asperger, como eles falam, pedem coisas, retrasa essa habilidade de diagnóstico que pode ir até os 4 ou 5 anos. Em Brasil temos, por exemplo, casos que aos 7, 8 anos recém, ou em 4º ou 5º grau são diagnosticados como Asperger. Então é muito importante entender que um autista se comunica, pero fundamentalmente para obter coisas, e um Asperger, que é uma forma de autismo mais leve, se comunica, pero em relação só a seus próprios interesses. O que caracteriza o autismo é uma dificuldade de interação social, de uma empatia mais restrita. Eles são muito carinhosos com quienes conhecem, mas outras pessoas nem ligam. Uma dificuldade para se envolver na brincadeira social, respeitar regras, respeitar as vezes, de aceitar muitas pessoas por perto, ou de se interessar no que as pessoas se interessam. Então, esses problemas de linguagem, de comunicação e de interesses restritos vão tomar severo ou menos severo em uma população muito heterogênea. É como falar de brasileiro. Não há um brasileiro igual ao outro. Também, os autistas têm uma semelhança, mas cada um tem um mundo próprio. E eles podem fazer qualquer atividade. A gente já está vendo imagens aí desse vídeo institucional, né, da Clínica Dinamis, aqui de Blumenau, e a gente vê aí as atividades, os exercícios que são feitos. É você que aparece aí na imagem. Sim, também, com Miguel? Meu filho. O que acontece? Você tem um filho de 10 aninhos? Um filho de 12 anos. 12 anos agora. Por exemplo, no caso, meu filho é uma criança com autismo severo, com uma lesão cerebral também, e provavelmente ele não vai escrever poemas, não vai ir à faculdade, enfim, mas ele é capaz de fazer o dia a dia, faz toda a sua rotina, se viste, se banha, ajuda a cozinhar, a colocar a mesa, anda de bicicleta, de patim, de scooter, de skateboard, brinca com seu irmãozinho mais pequeno. Então, uma criança autista severa, o mínimo que tem que fazer é ajudar nas atividades de casa. Agora, há autistas mais leves ou menos comprometidos que podem fazer uma vida laboral simples, e há outros que, incluso em Chile, nós temos muitos ex-pacientes que já estão na faculdade. Tu tens, por exemplo, casos de autistas leves ou Asperger, que são artistas de cine,
Keanu Reeves, o actor de Matrix, directores de cine, Tim Burton, Stanley Kubrick, grandes pintores del siglo XX, Kandinsky, Warhol, Jason Pollock, escritores como Henry James. São pessoas com autismo que probablemente Sócrates. Newton era Asperger. Isaac Newton era Asperger, que es una forma de autismo. Premios Nobel. Entonces, ¿cuál es el problema? El centro del autismo es que, en caso de autistas severos, eles têm uma compreensão não verbal, é decir, toda compreensão do mundo que não é mediada pelas palavras, sino que pelas imagens, normal ou superior ao normal. São crianças que resolvem problemas, têm boa memória para ruas, por exemplo, têm boa memória para coisas visuais. Mas o problema deles é social, compreender o que os demais querem. Na comunicação, principalmente. Na comunicação e na compreensão das pessoas. Então, autistas mais leves são percebidos como esquisitos, ou sem jeito social, como grossos, como mal educados. E eles não compreendem as pessoas. Certo. Então, é muito importante a população se informar, porque a quantidade esperada para o Brasil são um mínimo de 2 milhões. Nós pensamos que está entre 2 a 3 milhões de pessoas com autismo. Certo. Mas temos que considerar que cada criança com autismo tem pelo menos uma mãe, um pai, avô, talvez um irmão e a professora. Portanto, sumando, são 10, 12 milhões de brasileiros que estão afetados direta ou indiretamente pelo autismo. Então, é um problema importante. Miguel, por que é importante a conscientização das pessoas em relação ao autismo, a esse transtorno? Primeiro que nada, porque as pesquisas mostram que as famílias de crianças com autismo têm mais estresse e depressão que outras famílias em geral. Portanto, é preciso não somente legislar, sino que criar uma consciência em que todos podamos aportar e criar redes de apoio. As famílias de crianças autistas tendem a ficar isoladas porque ninguém aceita a criança, porque a criança faz uma birra, enfim. Então, é preciso que a comunidade acolher elas e aceitar. Por outra parte, muitos brasileiros vão ter esse problema. E com estas políticas de inclusão, temos que compreender que, se tu não tens autismo, tu vai ter um filho que se vai relacionar com uma criança autista. E tu tens que preparar esse filho, ou essa professora tem que estar preparada para compreender, aceitar esta pessoa diferente. Se tu não conheces isso, não consegues aceitar. Então, por exemplo, uma das ações que nós vamos fazer nessa mostra, primeiro era fazer uma mostra de arte. Certo. E depois saiu esta ideia de fazer esta mini conferência. E foi tanto êxito que já temos 2 turmas, mais de 200 ou 300 pessoas. E falar um pouco quais são os mitos acerca do autismo, que coisas não é autismo. O autismo não se melhora porque tu das algum remédio, tampouco se melhora somente com carinho e amor. Não tem cura. É que, por exemplo, imagina um síndrome de Down. Tu vas a curar ele? Ele é diferente. O autismo, agora sabemos que há muitos genes. Tem mais pessoas com autismo do que com síndrome de Down? Existe muito mais autista que Down no mundo, que é uma coisa interessante. Então, geneticamente ele é diferente também. Eu sempre dou um caso particular. Eu tenho déficit de atenção triplo severo. Eu vou morrer, sou parte do 4% que não se cura. Eu não vou me curar do meu transtorno. Eu adoro ser um déficit de atenção. Isso me permite ser criativo, me permite tentar conhecer essa mente diferente. Então, a diferença não é inadequada. Por exemplo, se tu pensas quanto o autismo contribuiu à história humana, grandes músicos, grandes arquitetos, grandes cientistas eram autistas. Tu concebes, por exemplo, a ciência humana sem Einstein e sem Newton? Não eram autistas. Como, né? Agora, as pesquisas já apontam, há muita pesquisa nesse assunto no mundo inteiro, né, Sim. Miguel? E as pesquisas já apontam a principal causa, por que essa criança nasce com autismo? Há várias causas. Primeiro, uma das possíveis causas genéticas é um transtorno hormonal durante a primeira etapa da gravidez. Um aumento de testosterona, por uma parte, e uma diminuição de ocitocina. A testosterona faz que células que têm a ver com a comunicação e empatia não se desenvolvam bem. Por outra parte, há uma série de proteínas que têm relação com a conectividade dos neurônios, com a comunicação dos neurônios, que é menor. Portanto, são sistemas onde áreas do cérebro ficam isoladas, trabalham por separado, não em conjunto. Há outro tipo de lesões que vão afetar áreas que têm a ver com o desenvolvimento sensorial e emocional da comunicação, cerebelo, enfim, lobos frontais. Então, o que sabemos? Há uma série de falhas genéticas que vão alterar a capacidade de perceber o mundo social, de empatizar ou de compreender as emoções.
Então, eu sempre gosto de explicar às pessoas, pensa no cérebro autista como um cérebro que não consegue modular muita informação ao mesmo tempo. Então, se olho para ti, não escuto o que tu está falando. Mais se devagar? Presta, claro. Em algumas áreas são mais devagar, sobretudo nas áreas de linguagem. E mais que devagar, eles não conseguem juntar toda a informação, modular toda a informação em um ato comunicativo, porque tu tens que olhar, pensar no que estamos falando, relacionar a situação, me colocar no teu lugar. Eles não, ou escutam, ou olham na mesa e tem uma percepção mais fragmentada ou mais concreta do mundo. Certo. E quando é que se diagnostica o autismo, Miguel? Aí é um ponto qual importante. Que é a importância Esse ponto disso é também, importantíssimo. Né? Por quê? Porque geralmente, por exemplo, na Europa, em lugares como Espanha, Inglaterra, Suécia, enfim, o autismo severo clássico dessa criança que não olha, que se desconecta, que passa fazendo estereotipia, que não aponta, se diagnostica antes dos 18 anos. Por exemplo, 18 meses. 18 meses, não 18 anos. Né? Um bebê de 18 meses que não olha ou não mantém o olhar no rosto, não aponta para pedir e não tem brincadeira, faz conta, tem um 90% de possibilidade de ser autista antes dos 5 anos, é decir, de ser diagnosticado como tal. Então, criança que não olha, que não participa, que rejeita ser abraçado, que brinca de forma muito desestruturada, muito concreta, enfim, tu já te preocupas. Para o caso de síndrome de Asperger ou autistas de alto funcionamento ou com traços autistas mais leves, eles podem falar, pedir algumas coisas, são mais rígidos, fazem muita birra e são percebidos como mal educados, enfim, e são diagnosticados mais tarde. Então, casos mais leves de autismo poderiam ser diagnosticados aos 3, 3,5. O problema que temos na América Latina é que o autismo se diagnostica depois dos 2 anos, tu já perdeu um tempo, e o Asperger até os 7, 8 anos. Então, o que tu falou é fundamental. O diagnóstico precoce é a mais pronto nós podemos trabalhar sobre o autismo, mais conexões cerebrais podemos assegurar e propiciamos um maior desenvolvimento. Ótimo, então, para finalizar, Miguel, e o tratamento, como é que os pais devem fazer para dar uma vida aí normal para essas fundamental, pessoas? 3 ou 4 pontos importantes. Primeiro, um acompanhamento por uma equipe onde há médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, enfim, com enfoques que sejam possíveis baseados na evidência científica, e fundamentalmente são o enfoque comportamentalista, cognitivo e o desenvolvimento da linguagem. Muito trabalho de psicomotricidade, com fisioterapia ou psicomotricidade em geral. Um acompanhamento médico porque quando temos alguns problemas de saúde, problemas intestinais, estomacais, alergias, intolerâncias alimentares, diminui a qualidade de vida. E esses especialistas têm a obrigação ética de formar a família. A família não pode ficar fora da sala de terapia. Tem que estar dentro da sala. Com a família, porque então. Se tu és terapeuta, tu tens que ensinar. E por último, essa família empoderada se relacionar com a escola de forma amistosa e eficiente. Então, o autismo nos está entregando 2 desafios para finalizar, fundamentais. Primeiro, temos que ser melhores, em todo sentido, melhores pais, melhores pessoas, melhores terapeutas. E a inclusão tem que ser flexível, criativa e dialogada permanentemente entre especialistas, famílias e a escola de forma de trabalhar em conjunto, de uma forma amistosa. Por quê? Porque ainda temos muito que aprender, mas o autismo vai nos ensinar como desenvolver o melhor da mente de qualquer pessoa. E isso é algo que, se nós conseguimos compreender, pesquisar sobre autismo ensina mais do que como funciona a mente humana. Bacana. Miguel, obrigado pela sua participação, pela sua vida aqui na TVL. Muito obrigado. O Miguel Higuera Cancino, que é psicopedagogo, especialista na área de autismo, veio bater um papo com a gente aqui no TVL Comunidade. Essa semana agora tem o Dia Mundial de conscientização dessa doença, desse transtorno. Intervalo TVL Comunidade volta daqui a pouco com a sequência para falar sobre o SEDUP, que está fazendo 35 anos de história. Até daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta com o TVL Comunidade aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Lembrando que você pode ver esse programa aqui através da internet, www.camarablu.sc.gov.br. Pode ir no link da TVL ver o Comunidade a hora que você quiser e também pode mandar e-mail para a gente, tvlcomunidade@camarablu.sc.gov.br. Mande sua sugestão de entrevista aqui para a gente também. Nós vamos falar agora sobre os 35 anos do SEDUP Hermann Hering, que lá no começo se chamava CIS. É isso, diretor Ivana Isoton? Tudo bem? Tudo bom. Obrigado pela sua presença e obrigada aqui, né? pela oportunidade. Antigamente era CIS, né? Antigamente era CIS. Começou como o SEDUP, professora? Foi inaugurado no dia 9 de março de 1979. Pensando em cursos técnicos. A primeira turma que se formou foi contabilidade, tinham 12 formandos, mas no início eram alunos vindos de outras escolas e eles tinham que estar no segundo ano do ensino médio. Né? Certo. Então, hoje a coisa mudou completamente. Já E tomou não fazia proporções. parte da Secretaria Estadual de Educação, ele era da antiga FESC, a Fundação do Estado de Santa Catarina. Isso lá em 1979, final da década de 70, então. Isso. Sempre foi lá na Escola Agrícola? Sempre foi lá. E quando é que mudou para a SEDUP? Houve outras mudanças também no meio do percurso da história? Houveram outras mudanças. Depois esse nome foi transformado para Escola Técnica Hermann Hering, e logo depois da Escola Técnica Hermann Hering, então virou o SEDUP. Que é Centro de Educação Profissional Hermann Hering. Blumenau. Tem vários SEDUPs espalhados no estado? 16 ao todo. 16. E Blumenau tem esse somente, né? Blumenau tem esse somente, mas atende toda a região do Médio Vale. Todo o Médio Vale? Sim, nós temos alunos que vêm de Brusque, de Pomerode, não só Médio Vale. E se eu for pensar em todas as cidades, Timbó, Apiúna, Escurra, Indaial, enfim, tem... Bom, a data do aniversário do SEDUP foi 9 de março, né? 9 de março. 9 de março. E até a banda do 23º EBI tocou essa semana passada, na verdade, lá. A gente está vendo algumas imagens aí. Os alunos acompanharam também, né? Do ensino médio ali, o pessoal, professora? Foi, alunos do ensino médio integrado à educação profissional. Foi um dia muito, muito legal para os alunos. Que é muito bonita a banda do 23º EBI, né? E os nossos alunos, assim, se entrosaram. Foi muito bacana mesmo. A gente pretende fazer outras vezes. Bom, hoje são quantos alunos no SEDUP? 2.700 ao todo. Nos 3 períodos. Certo, de manhã, tarde e à noite. De manhã, tarde e à noite. Isso no ensino médio com profissionalizante. O ensino médio nosso, ele é um ensino médio integrado à educação profissional. São 4 anos. O aluno sai de lá formado no ensino médio e no técnico, com 3 opções, ou administração, informática ou mecânica. Por exemplo, quando ele sai da 8ª série, ele pode ir lá estudar no SEDUP. Isso. E na 8ª ele já faz o curso profissionalizante ou não? Ele entra no primeiro ano do ensino médio e já escolhe o curso técnico que ele quer. Tem quantas opções de curso técnico? 3 opções. 3 opções que são? Administração, técnico em administração, técnico em informática, técnico em mecânica. Então ele cursa num período profissionalizante, no outro? Não, tudo médio? no mesmo período. Integrado? No mesmo período, por isso que são 4 anos. E no outro período, normalmente, já no final do primeiro ano, eles estão estagiando. Já estão trabalhando. Já. Sim, nós temos um setor de CIE, Serviço de Integração Escola-Empresa, dentro da escola, onde qualquer empresa até que estiver nos assistindo agora, pode entrar em contato conosco. Lá no SEDUP mesmo? Lá no SEDUP mesmo, sem ônus nenhum para... Nem para a comunidade, nem para o aluno, para ninguém. A empresa pode ofertar lá vagas para estágio, para os alunos. E o convênio é feito através do SEDUP. Sem custo, né? Volto a repetir, sem custo nenhum. Para ninguém, né? Para ninguém. Bom, isso no curso de ensino médio com profissionalizante, né? Agora tem também outros cursos lá, né, diretora? À noite nós temos 14 cursos técnicos em funcionamento. À noite. À noite, 1.100 alunos. De manhã, alunos. tarde, ensino médio.
Para não dizer para vocês que não tem uma turma de técnico em enfermagem e uma em administração e uma em técnico em mecânica, funcionando de manhã. Mas o forte é à noite. À noite com os técnicos, né? Técnico. Bom, há valores no ensino médio, no técnico, como é que funciona a questão de valores no SEDUP? Ele é ligado ao governo do estado, diretora? Ele é totalmente ligado ao governo do estado. Certo. Ele Sempre foi, desde o início, né? Sim, ele é uma escola da Secretaria Estadual de Educação, como todas as outras. Tem um diferencial que lá tem uma cooperativa de alunos e esses alunos ajudam com uma pequena taxa administrativa, mas por quê? Porque tem que manter, tem materiais que a gente precisa para logo, para agora. Não é que o governo do estado se opõe a dar os materiais, mas a questão é a agilidade. Né? Por exemplo, laboratório de eletrotécnica. Né? São fusíveis, são multímetros, são peças, são componentes que se estragam todos os dias. Então, a gente tem que estar sempre repondo. Bom, e a senhora falou em laboratórios, qual que é a estrutura que tem hoje ali o SEDUP na Rua Benjamin Constante, lá na Escola Agrícola? 11 laboratórios de informática. Todos eles de ponta, tem que ser, porque o nosso aluno é técnico, ele não quer um laboratório qualquer. Tem que ser máquinas ágeis. Ágeis. Acabamos de trocar agora 40 máquinas, provavelmente em julho temos que trocar mais 40. Porque os alunos reclamam, né? Quer dizer, não é que eles reclamam, eles querem tecnologia, eles querem ponta, né? Daí temos 3 laboratórios de eletrotécnica, 2 de eletrônica, 1 de manutenção e suporte de hardware, de redes hardware. E na parte da mecânica, metrologia, CNC, usinagem, solda. E 1 de análises clínicas e 1 de enfermagem. Eu espero que não tenha esquecido nenhum, que são Afinal, muitos. São 14 cursos técnicos. São 14 né? cursos técnicos. Bom, os técnicos estudam quantos alunos, estudantes, diretora? 1.100. 1.100. 1.100 alunos. A diferença do técnico para o médio é que o aluno do técnico é aquele aluno que já concluiu o ensino médio. E aí ele paga uma mensalidade para fazer o técnico. É uma taxa administrativa para a cooperativa dos alunos. Certo. E o ensino médio é aquele aluno que sai da escola regular. Sai da escola regular. Para continuar os seus estudos. Isso, né? isso. Bom, e qual é o curso mais procurado, o mais conhecido, o mais desejado aí no SEDUP, diretora? Meio complicado de responder isso. Assim, eu posso dizer que nós temos 3 turmas de administração agora. Fechamos agora no mês de fevereiro. De verdade, nós abrimos para uma turma, chegou aluno para 2 turmas e já tinha lista de espera para a 3ª turma. Contabilidade também, muita procura. Técnico de contabilidade está uma procura muito grande. Não sei por quê, mas está assim. Talvez é o mercado que esteja pedindo aí, né? Muito grande. Normalmente o nosso SEDUP ele era mais voltado para a área da indústria, né? E agora ele está virado um pouquinho mais para a gestão. Bom, está quase acabando o nosso tempo aqui, diretora. Para finalizar, são 35 anos de história, que o tempo passa voando, Poxa, né? Que pena. A senhora quer citar algum diretor aí, os diretores, porque são já uma história muito grande do SEDUP, né? É complicado. Eu poderia talvez citar o primeiro, né, Almerindo Branquer. Certo. A senhora está há 7 anos lá? Eu estou há 7 como diretora-geral do SEDUP? Não, assessora primeiro. Certo. Aí o professor Bernardo Campestrini, que eu também poderia citar. Aí assim que ele se aposentou, eu fiquei no lugar dele. Quem poderia citar seria o saudoso professor Gerson Luiz Redim, que foi nosso diretor-geral e partiu para outro mundo ano passado. Então, acho que esse seria importante citar para a comunidade. Tá certo. Fica o convite, né, para quem quiser conhecer lá as dependências do SEDUP, tá, né, como eu já falei, na Benjamin Constante, na Escola Agrícola, né? Sim, aberto quando quiser para a comunidade, inclusive ir lá conhecer. Tem também a parte de esportes lá, é aberto para a comunidade? Aberto. Normalmente tem gente lá jogando sábados e domingos, que nós temos um campo maravilhoso, um campo de futebol. Bacana, então. Diretora, obrigado, né, pela sua participação. Imagina. Um abraço. Obrigada. Ivana Isoton, que é diretora-geral do SEDUP, finalizando aqui o nosso TVL Comunidade com esse assunto dos 35 anos, né, dessa instituição de ensino aqui na cidade. Falamos antes sobre autismo também, né? Obrigado pela sua companhia. Repito que o programa está disponível também na internet para você acessar. Grande abraço e até a nossa próxima edição. Até lá!